Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda a mais uma live de evangelização. Você que vai entrando, compartilha para que mais pessoas participem hoje. Estamos aguardando nosso convidado especial. Hoje vamos estar falando sobre o tema a oração, aguardando as pessoas estar participando para a glória de Deus vivo. Quando a nossa irmã entrar aqui, eu vou fazer o convite. Vamos estar em oração. Agora eu vou fazer o convite à irmã aqui. A Virgem Maria há de passar à frente em nome de Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade, a cilada do demônio. Ordena-te Deus, tantemente nos pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar ao inferno a Satanás e a todo espírito maligno que anda pelo mundo para fazer perder as almas. Amém. Agora não apareceu ninguém para fazer a solicitação. Paciência, não? Paciência é um dom. Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos. Os demônios combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, a mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor, nossa esperança. A mãe divina, enviai vós santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Não estou te vendo, Nico. Eu também não estou te vendo, mas pergunta aí o pessoal, né, se eles conseguem ver nós dois na tela, ou se está vendo. Aí, pessoal, vocês colocam aí no comentário se está conseguindo ver direitinho. Iracema, Jamile, Lani. Consegue ver, Iracema, a imagem na tela? Marinalva diz que está. Jusilene Santos também disse que entraram. Então, estão conseguindo ver nós dois na tela ao mesmo tempo, isso? É isso mesmo. Então, isso aí já está comum, né? A gente pode estar dando continuidade, não tem. Agora, você inclina o celular, quando o vídeo ficar salvo, dá para ver nós dois. Deixar deitado? Isso. Inclinar, virar? Isso. Deixa eu ver aqui se está certo. Enquanto você organiza, eu vou estar dando início a uma oração para assim a gente estar adiantando, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo serás criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe a insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vós santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Eu consagro essa live, consagro cada pessoa aqui presente, consagro cada pessoa online, cada pessoa que vão assistir após essa live, consagro aos cuidados da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, para que Nossa Senhora possa ir com sua legião de anjos, onde quer que esteja a sua casa, onde quer que esteja a sua família. Eu consagro a internet, o celular, o aparelho, seja lá por onde vocês estejam acompanhando esse vídeo. Eu consagro a irmã que está aí do outro lado, com ser instrumento de Deus, boca de Deus, para que a gente hoje possa sair catequizado, para se aproximar cada vez mais de Deus, né? Que o Espírito Santo possa vir em nosso socorro, em nosso auxílio. Eu consagro a minha língua, a minha voz, cada palavra dessa live aos cuidados da nossa mãe querida Virgem Maria. Que essa live possa dar fruto para a glória de Deus, que ele cresça e a gente diminua em nome de Jesus. Irmão, você escolheu a leitura? Boa noite, Jeane. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Eu vou falar da leitura no decorrer aí da live. Ah, você quer falar? Mas assim, para começar, eu não escolhi não. Se você escolheu alguma, pode falar aí. Pode ler. Ah, você que fica... Pronto, você quer, eu vou fazer a leitura e a gente vai dialogando como a gente conversou, tá bom? Ótimo. Pessoal, vocês que estão com a Bíblia em casa, abra a Bíblia Evangelho São Lucas no capítulo 11. Vou ter o rosário aqui para a graça. Evangelho São Lucas no capítulo 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas. Glória a vós, Senhor. A leitura é um pouco extensa, mas eu creio que vale a pena. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seu discípulo. Disse-lhe ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai nossos pecados, porque também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixe cair em tentação. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me acaba de chegar à minha casa de uma viagem, não tenho nada para lhe oferecer. Se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos necessitar. Eu vos digo, pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe. Aquele que procura acha, aquele que bater lhe se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai lhe vos dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma porventura um escorpião? Se vós, sendo meus, sabeis dar, pois, coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo que eu lhe pedi. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Você está com sua Bíblia? Veja aí a sua Bíblia e podemos dar continuidade. Irmã, eu queria lhe comunicar. Primeiro, eu faço as apresentações para as pessoas lhe conhecer um pouco, né? Fique à vontade. Se você se sentir à vontade, você pode estar dando início à live e no decorrer da live a gente vai dialogando. Mas fique à vontade, pode iniciar, pode colocar em prática aquilo que você preparou. Certamente as pessoas que estão no hoje que eu vi sua voz de sabedoria, tá bom? Fique à vontade, Nossa Senhora está conosco. Ô, meu irmão, muito obrigado pela acolhida. Já quero aí dar uma boa noite, né, a todo o pessoal que está chegando aqui na live. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Nicássia, né? O Jean, ele me convidou hoje para estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre o poder da oração. Que é com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje com vocês para poder partilhar um pouquinho daquilo que eu preparei aqui, para a gente estar aí se aprofundando um pouquinho mais sobre a oração. Eu sou aqui de Macajuba, né? É uma cidade bem pequenininha. Faço parte do grupo de oração Filhos de Maria aqui da minha cidade. E eu acredito que seja só isso, né, gente? As apresentações. Muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês, hoje com você, viu, Jean? Alegria. Queria dar aqui seja muito bem-vindo, meu amigo Padre Josevaldo, né? Não sou um sacerdote, mas um homem de Deus. É uma alegria, uma honra também muito imensa ter o senhor aqui comigo, como cada um de vocês também são joia rara para Deus, né? Pode dar oportunidade, irmão. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da oração. O poder da oração. E para a gente começar a nossa reflexão no dia de hoje, a gente podemos pensar, refletir. O que é a oração? Né? O que é a oração? A oração é esse diálogo, essa conversa com Deus, esse diálogo, essa conversa com o céu. E quando eu falo essa conversa com o céu, é porque muitas vezes ali na nossa oração, a gente também direciona ali a oração para Nossa Senhora, para a Mãe de Jesus, né, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, que são pessoas diferentes, mas é uma só ao mesmo tempo, né, a Santíssima Trindade. Então, é essa comunicação, é esse diálogo nosso com o céu, com Deus, né? E a oração é esse elo entre Deus e nós, entre a criatura
e o Criador. É uma forma de nós mostrarmos gratidão a Deus e também de nos entregarmos, de nos confiarmos aos cuidados de Deus. Né? A nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais. A oração é isto, é este diálogo com Deus. E nós vimos essa leitura tão linda, tão maravilhosa, né? Onde Deus, onde o Senhor, ele vem nos falar para tudo aquilo que a gente necessitar, a gente está apresentando em oração. Tudo, pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Então, assim, a oração é um diálogo com Deus, onde, nesse diálogo, eu falo com Deus, mas também Ele fala comigo. Né? Eu falo com Ele e Ele fala comigo. Assim como nós, muitas vezes, nos colocamos numa conversa com os amigos aqui na Terra, né? Quantas vezes a gente precisa conversar, precisa desabafar, e aí a gente marca uma conversa com aquele amigo, com aquela amiga, e ali a gente vai contando da nossa vida, a gente vai falando de nós para ele, e nessa conversa de amigos, a gente fala, e o nosso amigo fala conosco também. Muitas vezes nos dando uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né, um conselho. Então, esse diálogo com Deus, que é a oração, é dessa forma. A gente fala e também escuta Ele. No silêncio do nosso coração, também através da palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui, né? E assim vai sendo criado essa intimidade com o Senhor, pela oração. Então, minha gente, a oração, ela é o combustível, é o alimento da nossa alma. A pessoa, para alimentar a carne, o físico dela, ela precisa do alimento. Ela precisa se alimentar todos os dias. Se a gente quer alimentar o nosso corpo para ter saúde, né, para ter energia, e a gente deixar para se alimentar somente a cada 15 dias, de mês em mês, né, a cada 3 dias, a gente vai ficando ali debilitado. A gente vai debilitando o nosso corpo. Por quê? Pela falta do alimento, a gente vai ficando com o nosso corpo desnutrido. A gente vai ali perdendo peso, né? A gente começa a ficar em deficiência de alguns nutrientes por conta dessa alimentação mesmo que está faltando. E daí a gente acaba deixando que muitas doenças vá chegando até nós por conta dessa falta da alimentação. Se a gente deixar para se alimentar esporadicamente, de vez em quando, né? Então, para a gente alimentar o nosso corpo e a gente ter uma saúde, a gente precisa se alimentar todos os dias. Mas uma alimentação apropriada. Uma alimentação que tenha nutrientes. E assim a gente vai evitar muitas doenças, assim a gente vai ficar forte, o nosso físico, né? A oração é isso. A oração, ela é o alimento da nossa alma. Então, a gente, assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, a gente precisa alimentar também a nossa alma todos os dias, por meio da oração. Para que a nossa alma, ela fique vigorosa, ela seja uma alma forte, nutrida, ela precisa da oração todos os dias. Dessa intimidade com Deus por meio da oração todos os dias. Se nós não alimentamos a nossa alma com a oração diariamente, o que acontece, minha gente? A nossa alma, ela vai entrando nessa desnutrição. Ela vai ficando desnutrida. Ela vai ficando fraca. Ela vai ficando sem vigor. E uma alma desnutrida, ela tem muitas consequências.
ela traz muitas consequências negativas para a nossa vida. E algumas dessas consequências é a falta da fé, quando a gente vai deixando de ter essa intimidade com Deus por meio da oração, a gente vai perdendo a nossa fé, vai ficando uma fé rasa, que qualquer coisa destrói, qualquer coisa abala, qualquer coisa já desmonta todo você, e você já não acha que é o fim de tudo, porque está faltando a alimentação da alma, que é a oração. Quando nós deixamos de alimentar a nossa alma pela oração, a gente tem uma tendência muito maior a cair no pecado, a tropeçar no pecado, Justamente. a abrir portas na nossa vida para as tentações. Porque a oração, ela é um sustento, é uma fortaleza. Ela vai nos fortalecer. Ela vai nos dar uma visão espiritual que a gente não consegue por nós mesmos. A gente não consegue por nós mesmos ter esse olhar espiritual. Mas por meio da oração a gente consegue ver coisas que os nossos olhos humanos não conseguiriam ver se a gente não tivesse uma vida de oração. Então, quando a gente nutre a nossa alma por meio da oração, fortalece ela, a gente consegue ter uma fortaleza maior diante das tentações, diante do pecado. Às vezes, tem pessoas fora, né, do mundo, assim que está distante da igreja, falando no mundo quando está assim, distante do caminho ali mesmo do Senhor, de buscar a Deus, né? E às vezes as pessoas olham pra gente, Jean, e falam assim, nossa, como é que você consegue ser assim? Ave Maria, não, por que você não bebe, você não fuma, você não faz isso, não faz aquilo? Às vezes não consegue entender, né? Não consegue nem compreender aquilo. Mas esta fortaleza desta forma tem uma vida de oração por trás, né, Jean? Com certeza. A vida de oração, porque ela dá esta graça, esta fortaleza. Então, quando nós não alimentamos a nossa alma com a oração, essa desnutrição da alma, ela vai fazendo com que nós tomemos muitas decisões erradas na nossa vida. Nós tenhamos muitas escolhas erradas na nossa vida, porque a gente, justamente por isso, a gente vai perdendo a sabedoria, o discernimento. Pense aí, quando você está ali unido a Deus, você tem uma intimidade com Deus, Ele vai te direcionando, Ele vai te soprando, Ele vai colocando no teu coração as decisões corretas, as decisões certas a tomar, vai te dando sabedoria, vai te dando discernimento, e você vai tendo decisões acertadas na sua vida por conta dessa intimidade com Deus, que é a oração. Então, assim, muitas vezes, quando nós nos deixamos nos levar pela agitação do dia a dia, pelas atividades, né? Quem trabalha, quem estuda, quem faz faculdade, é uma vida agitada, é uma correria muito grande. Porém, é necessário ali tirar um tempo do dia para alimentar a nossa alma, para ter este momento de intimidade com Deus, para ter esta vida de oração com Deus. Porque muitas vezes tudo aquilo que nós construímos na nossa vida, num período onde nós estávamos ali mais unidos a Deus pela oração, tínhamos um contato maior com Ele por meio da oração, até mesmo antes, vamos dizer assim, às vezes antes de conseguir aquele trabalho, antes de começar a fazer aquele curso, antes de fazer aquela faculdade, tinha um tempo para estar na presença do Senhor. Então, muita coisa foi sendo construído ali na nossa vida, na sua vida, nesse período. E se de repente, diante da correria, das atividades, deixa de nutrir ali a nossa alma,
de ter essa intimidade com Deus, tudo aquilo que foi conquistado muitas vezes se perde, muitas vezes é destruído. E aí entra casamentos, entra tantas situações mesmo do dia a dia que às vezes se desfazem por conta desta falta da oração, no qual vai perdendo a visão espiritual e vai se deixando se levar por situações pequenas que acha que são simples e que vai tomando proporções grandes ao ponto de destruir aquilo que Deus deu, aquilo que foi construído. Então, é necessário termos aí esta vida de oração, alimentar a nossa alma com a oração, né? Precisa alimentar a nossa alma. E aí, então, eu pergunto, né? Diante desta live, onde nós estamos falando sobre a oração, sobre o poder da oração. Talvez você que está aí do outro lado, você já seja uma pessoa que tem uma intimidade na oração, que tenha uma experiência ali de intimidade de oração com o Senhor, mas talvez você seja uma pessoa que nunca teve uma experiência de oração com o Senhor, e Ele vem convidar a ter esta intimidade com Ele, a ter esta experiência de uma vida de oração. Então, a oração é isso que nós falamos no começo, é esse diálogo com Deus, essa intimidade com Deus, de falar com Ele, de ouvir Ele, né? É essa experiência de nos colocarmos diante dele para apresentar aquilo que nós trazemos no nosso coração, mas também confiar a Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, né? Colocar diante do Senhor. Jean, quer falar alguma coisa sobre essa parte aí, Jean, da oração? Estou ouvindo aqui, estou aproveitando. Então, a nossa oração, ela não pode ser uma oração somente para pedir. Somente pedir a Deus. A oração no qual a gente só pede, cada vez que a gente se coloca diante de Deus, pedir, 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 pedir. Não. A nossa oração, ela precisa ser uma oração de pedir também. Claro, a gente tem, como a palavra falou aqui, né? Pedir, recebereis, procurar e achareis. Então, a gente precisa pedir. Mas a nossa oração também precisa ser uma oração de louvor, precisa ser uma oração de agradecimento, Justamente. precisa ser uma oração de louvar mesmo, de agradecer, de adorar a Deus. É uma oração também. Porque a oração, ela é um ato de entrega. A gente, quando nós nos colocamos em oração ali diante de Deus, é um ato de entrega, para entregar o que somos, louvar pelo que nós temos e pedir, entregar aquilo que nós necessitamos. E diante desse tema, né, tão maravilhoso, que é muito lindo esse tema, o poder da oração. Gente, o poder da oração. Eu acredito que as pessoas que estão aqui nos acompanhando já tiveram alguma experiência de tocar no poder da oração, de já ter tocado concretamente no poder da oração nas suas vidas, diante de situações que foram entregues e que viu o mover de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, né, através da oração. E uma vez eu acompanhando o pregador, já tem muitos anos, né? Eu vi uma pregação de Dunga, tem muito tempo mesmo. E ele dizia assim, que a oração, ela tem o poder de tocar o nosso passado. Então, assim, tudo aquilo que nós vivemos no passado, que foi traumas, que foram feridas, que foram situações que nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento. A oração, ela tem o poder de ir lá no nosso passado e tocar. Tocar para curar, tocar para sarar tudo aquilo
que foi de negativo que nós vivemos lá no passado. Então, a oração ela tem esse poder grande de ir lá atrás para curar e sarar o nosso passado. A oração, ela tem o poder de agir no nosso presente para poder ir ali nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento das situações presentes, para que a gente possa ter ali a sabedoria, o discernimento de como agir em cada situação, qual decisão tomar, como resolver aquela situação, que muitas vezes a gente olha e a gente não vê saída, ou a gente olha e a gente fica ali perdido, não sabe como resolver, como solucionar aquilo, porque muitas situações, às vezes, que nós vivemos na nossa vida, ela é tão complexa, ela é tão difícil aos nossos olhos humanos, que a gente fica ali meio perdido. Meu Deus, como eu vou resolver esta situação? Meu Deus, como eu vou fazer para poder solucionar esta situação? E a oração, ela tem o poder de agir no nosso presente para nos dar sabedoria e discernimento. Sabe quando você olha para um caminho e ele está ali, aquele emaranhado de plantas, de árvores, de galhos, sabe que você olha assim e fala assim, eu não sei por onde eu vou passar aqui, eu preciso chegar lá naquele destino. Está lá na minha frente, eu consigo até visualizar um pouquinho onde é o meu ponto ali, que eu preciso chegar, porém eu não tenho noção de como eu faço para chegar lá. Não sei como é que eu faço. É esse problema que é esta questão financeira aqui que eu estou vivendo, é este problema aqui na minha família que eu estou vivendo, é este problema com o meu filho que está nesta situação, é o meu esposo que está assim dessa forma, é a minha esposa que está assim desta forma, é aquele trabalho que eu não estou sabendo lidar de repente com os meus companheiros de trabalho, né? Esta situação de vícios, de dependências, no qual eu não estou sabendo como agir, como lidar. A oração, ela tem o poder de agir no teu presente. A oração, ela tem poder para agir no presente e ir abrindo caminhos. Este caminho que você olhava estava ali cheio de mato, cheio de plantações, de árvores, e você não conseguia saber como você faria aquele trajeto para chegar no seu destino, de como resolver aquela situação. A oração, ela vai te dar clareza, ela vai te dar um entendimento. Não, olha, eu vou por aqui, porque se eu for por aqui, tem isso aqui, né, que vai me prejudicar, não vai ser legal, né? Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso pagar as minhas contas. Estou com muitas contas acumuladas. Mas o caminho mais indicado não é esse aqui no qual eu vou perder mais dinheiro. Um exemplo do jogo, né? Não é esse aqui que eu vou perder mais dinheiro. O caminho mais indicado é aquele no qual eu vou trabalhar, vou batalhar, vou juntar cada centavo, mesmo que eu não compre mais nada, mesmo que eu não compre uma peça de roupa, mesmo que eu não compre um sapato, mesmo que eu não compre absolutamente nada por um ano, ou seja, por 6 meses, mas todo o dinheiro que eu vou pegar, o menor que seja, eu vou guardar, vou juntar e vou pagar todas as minhas contas. E daí eu vou recomeçar a minha vida. A oração vai te dando clareza. A oração, ela vai te dando discernimento de como você fazer para resolver a situação, né? Então, a oração, ela tem o poder de agir no presente. Você que está vivendo com aquele filho que está dando um trabalho terrível, você não está sabendo como lidar, não sei como agir, então é conflitos com mais conflitos, é brigas e mais brigas, a gente está tendo muitas discussões, correndo risco até de se estapear, de vir, né, medir forças. Eita, agora. Pelo poder da oração, você vai ter discernimento na hora de falar, a hora de falar, a hora de silenciar, a hora de agir.
Porque a oração, ela vai te dar isso. Ela vai te dar esta graça. Porque a oração, minha gente, é esta intimidade, é esse diálogo com Deus. Então, se você está em sintonia com Deus, em oração com Deus, Ele vai te dando todas as graças necessárias que você necessita para resolver toda e qualquer situação na sua vida. Então, esse foi só alguns dos exemplos, mas você que está vendo este vídeo, esta live agora, você sabe qual é a situação presente que você está vivendo e que precisa o poder da oração intervir, agir e te ajudar a saber como agir, a como proceder. E eu tenho certeza que se você hoje, começa hoje, ter esta intimidade da oração, ter este diálogo com Deus, começando ali no seu tempo, tirando um tempo fixo para você fazer seu momento de oração, você vai ver como a sua vida será transformada, como você será uma outra pessoa de dentro para fora, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, faça essa experiência a partir de hoje de ter uma vida de oração. E você vai vendo o que Deus vai realizando na tua vida, na tua casa, na tua família. E se você já tem essa experiência de oração com Deus, permaneça. Não desista. Permaneça. Se tiver a possibilidade de aumentar suas orações diárias, aumente, trabalhe e reze. Qualquer coisa que você estiver fazendo, esteja ali trabalhando e rezando. Mas vá deixando o poder da oração e alcançando a tua vida, a tua história. Hoje, no presente, no dia a dia da sua vida. A oração também, ela tem o poder de mudar, de modificar todo o futuro. Todo o futuro. Então, assim, muitas vezes, na sua infância ou na sua juventude, você conviveu com pessoas, ou até mesmo dentro da sua casa, na sua família, e de repente alguém lá te lançou uma palavra de maldição. Ah, você nunca vai ser feliz, ou então, você nunca vai ter nada na sua vida, ou então você nunca vai conseguir conquistar os seus sonhos. Não sei, mas é apenas um exemplo. Alguém te jogou uma praga, te jogou uma maldição lá no passado. A oração, ela tem o poder de modificar o teu futuro, de modificar lá na frente da tua vida, desde quando você comece hoje, você comece agora, todos os dias, diariamente. Muitas pessoas, quando acontece isso em suas vidas, de alguém jogar uma praga, de jogar uma maldição, elas simplesmente se fecham dentro delas e tomam posse daquilo. E aí vai vivendo uma vida inteira dizendo para si mesmo, mas porque falaram que eu vou ser assim, é por isso que nunca dá nada certo na minha vida, é por isso que nunca acontece nada de bom na minha vida, é por isso que eu nunca consigo aquele trabalho que eu desejo, eu consiga, né, adquirir as coisas que eu sonho para a minha vida. Você acaba tomando posse, em vez de você rezar, de você tomar posse do poder da oração, que tem esse poder grande de modificar todo o seu futuro, de modificar todo a vida mesmo, aquilo que essas maldições, né, fazer cair por terra toda a maldição, toda a praga lançada sobre a sua vida. Então, assim, é apenas um exemplo, gente, um exemplo de como a oração pode modificar o nosso futuro. Então, não fique preso naquilo que disseram sobre a tua vida ou disseram sobre a tua história, mas reza. Reza. Tem essa intimidade com Deus. Toca no poder da oração na tua vida.
e você vai ver coisas grandiosas acontecer. Você vai ver milagres acontecer. Você vai ver transformações acontecer. Você vai ver a sua casa ser restaurada. Você vai ver as promessas de Deus se cumprirem na sua casa. Você vai ver coisas grandiosas mesmo acontecer por meio do poder da oração. Por quê? A oração ele tem esse poder. Então, como Jesus ele fala lá no Evangelho, lá em Mateus 6, no versículo 9 seguinte, onde ele diz, onde ele vem nos ensinar, né, a oração do Pai Nosso, onde ele vem nos ensinar como falar com Deus. E numa partezinha aqui do Pai Nosso, é muito interessante, quando ele diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós somos convidados a nos colocarmos em oração, a termos uma vida de oração, como na leitura que o nosso irmão Jean leu logo no começo, né? Que diz para a gente pedir, para a gente bater na porta, para a gente ser insistente em procurar essa graça que o nosso coração deseja, que a gente necessita, em bater na porta, né? Então, somos convidados a termos esta insistência por meio da oração, a termos uma vida de oração, a não desistir de orarmos ao Pai, ao nosso amigo, ao nosso Senhor. Porém, Deus vem nos falar que seja feita a vossa vontade. E aí também entra um grande poder da oração. Porque quando nós nos colocamos em oração, essa oração é uma oração de entrega, a gente nos colocar nas mãos de Deus. Quando a gente nos colocamos em oração, a gente está se colocando nas mãos de Deus. Está depositando nas mãos dele tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, né? A gente está entregando os problemas, as dificuldades, pedindo a ele a graça de resolver aquilo, né? A graça de alcançar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Porém, nesta entrega, a gente precisa nos abandonar na vontade de Deus, no querer de Deus. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, ele sabe aquilo que vai trazer para nós a verdadeira alegria. A alegria que não vai passar. Muitas vezes a gente está ali pedindo a Deus, né? Senhor, muitas vezes nossa oração é só para pedir bens materiais. É só bens materiais. E muitas vezes o Senhor sabe que dependendo daquilo que Ele nos dê, vai nos tirar a nossa salvação, vai nos tirar a nossa graça, né? Porque o Senhor, ele vê além. A gente vê o aqui agora, mas Deus, ele vê além, né? Então, muitas vezes a gente na nossa oração, tem outra passagem que é bem interessante, né? Que fala que a gente pede, mas a gente pede mal, porque a gente quer somente que seja feita a nossa vontade, somente a nossa vontade. E o Senhor, ele vem deixar muito claro que é necessário nos entregarmos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, deixar Deus fazer o melhor por meio da oração. Deixar Deus conduzir, deixar Deus realizar, deixar Deus fazer, deixar Deus ir levando para onde Ele quer, realizando do jeito que Ele quer, como Ele quer. Porque Ele vai fazer e realizar da melhor forma. É preciso confiar no poder da oração. No poder da oração. Nesta entrega a Deus. E Deus, ele vai fazer o melhor. E nas nossas orações, a gente nunca esquecer de pedir a Deus a graça da nossa conversão. A graça da gente poder viver aquilo que ele nos pede. Aquilo que também essa questão do diálogo, né? Essa questão do diálogo, a oração.
pedir a Deus, falar com Ele, entregar a Ele, mas também ouvir a Ele, porque Ele vai falar, Ele vai direcionar. Então, assim, pedir a Deus também esta conversão do nosso coração, porque pelo poder da oração, ela transformando o nosso coração, nos dando esta conversão, a gente vai saber até como pedir as coisas a Deus, da forma que agrada ao coração dele. Aquilo que vai ser o melhor, não somente para mim, mas para mim e Deus, o meu relacionamento com Deus, para que esse relacionamento entre mim e Deus, por meio da oração, permaneça. Então é isso, minha gente. Essa é a pequena reflexão que eu tinha para trazer sobre o poder da oração. A oração, ela tem poder de transformar, ela tem poder de tocar no nosso passado para curar, para libertar, para restaurar. A gente vê muitos depoimentos, muitos testemunhos de pessoas que não conseguiam perdoar, não conseguiam liberar o perdão, não conseguiam amar pessoas, não conseguia se libertar de mágoas e ressentimentos do passado. E a partir do momento que começou a ter uma vida de oração, passou a ter essa intimidade com Deus, o poder da oração deu esta graça de se libertar de todos esses males. E assim conseguir perdoar, conseguir amar, conseguir ser curado dos ressentimentos e das mágoas. Então, a oração, ela tem o poder de tocar no nosso passado, agir no nosso presente e modificar o nosso futuro. Então, quer modificar o teu futuro? A situação que tu está vivendo hoje não está boa, não está legal, não está agradável, não está feliz, não está te deixando uma pessoa em paz. Reze e vai a oração, pelo poder da oração, ela modificará todo o teu futuro, vai agir no teu presente e modificar o teu futuro. Né? E você vai poder depois testemunhar as maravilhas de Deus, você vai poder testemunhar a sua experiência através da oração. E eu queria trazer uma frase aqui, só para concluir, Jean, que eu acho muito interessante, eu acho linda e eu tomo posse dela na minha vida sobre a oração. Porque existem várias orações, né, gente? Tem a oração do Rosário, tem a oração do Santo Terço, que é uma das que eu indico para você. Né? Você não sabe por onde começar, comece pela oração do Rosário. Se ainda não der conta de fazer o Rosário, que são 4 terços no dia, comece pelo menos com um terço de manhã, um terço à noite, e vai aumentando ao longo do tempo, né? Mas, assim, existem várias orações, né? Tem a oração do Rosário, tem aquela oração também que é chamada oração pessoal, no qual você se coloca diante de Deus e você ali vai louvando, vai agradecendo a Deus pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo seu andar, pelas plantas, pela criação de Deus, pelo mover dele no meio do povo, né, pela misericórdia do Senhor, e dali você vai entregando todo o seu dia, entregando a sua vida, né, e essa é a oração pessoal, a oração que você pode estar ali louvando a Deus e entregando a sua vida com as palavras, com aquilo que vai saindo do teu coração, diretamente do teu coração, né, e tem, essa oração agrada muito a Deus, viu, gente? Muito, muito mesmo. A oração pessoal. É uma oração também que alegra muito o coração de Deus, porque é uma oração que brota do coração. Né? Você ir ali colocando diante de Deus tudo aquilo de louvor, de adoração e de entrega. Se colocando como uma criança ali nas mãos dele, né? E temos a oração do Rosário, como eu falei, e tantas outras orações. Mas, se eu puder, né, indicar para você, se tiver a dúvida de como começar a vida de oração, ou talvez você ainda seja aquela pessoa que só reza para sair de casa, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria, né, quando vai pegar o trânsito, ou quando vai para a escola, para o colégio, seja só isso, né, que você faz. O que eu indico para você são essas duas orações. A oração pessoal, tirar um tempinho ali para louvar a Deus e para se entregar a Ele ali, se consagrar mesmo, tudo o que você for fazer naquele dia. E a oração do Rosário. Por quê? Porque a oração do Rosário é uma oração de combate. É uma oração de grande combate.
mesmo, mesmo, né? Tem uma história que diz assim, né, que tinha uma mulher que ela queria tomar o marido de outra mulher. E aí ela foi nessas casas assim, né, que vocês sabem quais são, para dali fazer um mal para ela, para afastar o marido dela. E daí toda vez que a pessoa ia fazer lá o mal para aquela outra lá, sempre via a imagem dessa mulher trabalhando com o terço na mão, com o rosário na mão, rezando. E aí ela falou para a mulher, né, que tinha ido lá para fazer o mal para outra, que ela não conseguia. Ela não conseguia fazer o mal contra aquela mulher, contra aquele casamento. Porque toda vez que ela ia, sempre via a imagem desta mulher com o rosário na mão. Então, assim, a oração do rosário, gente, é uma oração poderosíssima, porque é uma oração de combate. Né? Você está ali, Ave Maria, cheia de graças. Né? Então, você está pedindo a intercessão de Nossa Senhora, falando ali as palavras do anjo, né, que falou para a Virgem Maria. Então, é uma oração que o inimigo ele não suporta, ele detesta. Né? E sem falar que tem ali também o Pai Nosso, a grande oração que Jesus nos ensinou. É a oração grande, também forte, que foi o próprio Jesus que ensinou. Então, são essas duas orações que eu recomendo. A oração pessoal, a espontânea, que brota do coração, que você pode escolher um dia para fazer, um horário do dia, e a oração do rosário. E a frase que eu tinha para falar para vocês, que eu amo muito, e que eu tomo posse dela na minha vida, é uma frase de São Pio Pietrelcina. E a frase diz assim: o Santo Rosário é a arma de quem quer vencer todas as batalhas. Então, seja qual for a batalha que você está vivendo na sua vida, independente de qual seja, independente do tamanho que ela seja, independente do tamanho do exército que esteja vindo contra você, e você tenha que lutar, e você tenha que estar ali em ordem de batalha, independente. O Santo Rosário é a arma que você precisa para vencer todas as batalhas. Então comece rezando o Santo Rosário a partir de hoje, tendo esta devoção à Virgem Maria, e você vencerá todas as suas batalhas. Porque só vivendo, só tendo esta experiência com o Rosário, para poder você dizer, é verdade, isso que o padre, né, São Pio de Pietrelcina falou, que o Rosário é a arma de quem quer vencer todas as batalhas. Amém? Jean, meu filho. Oi. Terminou aí? Você está aí ainda, Júlio? Tô. Muito boa aí, fica a reflexão aí para as pessoas que entrou em busca de uma palavra, né? Vou dar só uma conclusãozinha aqui rápida para a gente estar encerrando. Diante das meditações do santo, né? Nós vemos toda a história da igreja, os santos que participaram, os santos que viveram a história da igreja. Nenhum deles foram pessoas que não tiveram uma profunda intimidade de oração, né? A irmã citou São Padre Pio de Pietrelcina. Alguns relatos apontam que Padre Pio ia ao sobrenatural de rezar até 100 terços por dia. Claro que isso aí é uma graça divina extraordinária, né? Passava pela virtude da bilocação. Quando a gente olha para a história da igreja, várias das aparições de Nossa Senhora, ela recomendava não só a oração, mas como a oração do Santo Rosário. Está escrito também lá nas aparições de Fátima, de 1917. Ela falava rezar o texto porque muitas almas estão se perdendo. Muitas almas estavam indo para o inferno porque não tem quem se reze por ela. Então Nossa Senhora recomendava frequentemente a oração do Santo Terço. Ou na aparição de Fátima, especificamente, ela não fala de texto, fala de rosário, né? Existe
algo de extraordinário nesse conjunto dos 4 textos. Até então era 3, São João Paulo II colocou mais um texto para se concluir 4. E eu estava meditando a passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele tem uma passagem que ele fala assim: quando ocorre uma morte, né? Quando a alma abandona o corpo, né? Que a gente dá. O que é a morte? A morte é o ensinamento da igreja vai dizer que consiste naquela separação do corpo e a alma, né? Quando ali acontece a morte, ali, quando a alma abandona o corpo, Santo Agostinho ele vai dizer que acontece ali a morte física, que é a morte comum que todos nós um dia vamos ter que passar, gostando ou não. Mas quando a alma abandona a Deus, acontece a morte espiritual. Essa morte espiritual se conclui ali com a condenação eterna. E São João Crisóstomo, essa passagem ela coincide muito com a passagem de São João Crisóstomo, que São João Crisóstomo ele fala assim que assim como a alma é a vida do corpo, a oração é a vida da alma. Porque aquilo que vai nos transcendendo, aquilo que vai nos fortalecendo, aquilo que vai nos dando intimidade com Deus é o poder da oração. Existe algo de sobrenatural no poder da oração. A oração ela tem uma utilidade no campo espiritual que ela é útil para todas as áreas, né? A gente vê ali exemplo de Efésios, no capítulo 6, que dá que a batalha que a batalha que a gente vive, não é uma batalha humana, é uma batalha do campo espiritual. E no campo espiritual, a gente só vence em oração. Santa Teresa d'Ávila, ela fala que a pessoa que não reza, ela se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. E para Santa Teresa d'Ávila falar que a pessoa que não reza, ela se atira ao inferno sem a ajuda do demônio. É interessante destacar que Santa Teresa d'Ávila é uma doutora da igreja, doutora em oração. É santa e doutora da igreja, né? Santo Afonso Maria de Ligório, é muito comum ouvir aquela passagem dele que ele fala assim: quem reza se salva e quem não reza se condena. Porque a oração é uma chave de salvação. Mas Santo Afonso também tem outra passagem muito instigante. Ele fala que quando o demônio ele quer que uma alma se perca, o esforço dele é para que a alma abandone a oração. E aqui também, Santo Afonso de Ligório é santo e doutor da igreja. Santo Afonso de Ligório, os relatos da vida de Santo Afonso de Ligório vai dizer que ele chegava a orar 8 horas por dia. Era uma intensa dedicação à oração. E ele recomendava para qualquer fiel rezar 1 hora por dia. Ter 1 hora por dia de intimidade com Deus, o mínimo que a gente pode oferecer é o dízimo que a gente oferta. Assim como ali a carta de Malaquias, capítulo 3, fala sobre o dízimo, a gente também tem uma prestação de conta a dar sobre o nosso tempo, que o tempo é dado por Deus, o tempo é Deus que nos permite viver, Deus permite a gente usufruir desse tempo com um propósito, com um projeto, que a gente não vive aleatoriamente. Deus tem um plano para a vida de cada um, né? Tem um santo, São João Crisóstomo, também tem uma passagem que fala, São João Crisóstomo fala que o homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. Então, São João Crisóstomo ele fala que, olha como é extraordinário. Ele vai que o homem mais poderoso é o que reza, que ele se faz participante. Existe uma união entre a alma e Deus. Ele se torna poderoso não por si só, mas pelo Deus que habita nele, porque existe ali uma união, uma efusão, uma junção da alma com Deus, onde a alma se perde em Deus. E aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que se dá uma vida de oração, não se torna poderoso. Mas extraordinário mesmo é uma frase de São João da Cruz. São João da Cruz fala assim: a alma em oração unida a Deus, o demônio teme aquela alma como o próprio Deus. Olha que extraordinário. Uma alma em oração, ela fica unida a Deus, né? E o demônio teme aquela alma como se fosse o próprio Deus. São João da Cruz também consiste essa passagem. Santo Agostinho ele fala que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Aqui é aquilo que se fala aqui também na leitura que a gente descreveu hoje. E essa leitura foi uma inspiração da graça de Deus, porque assim a gente pode entender que especificamente na oração do Santo Rosário, como a irmã destacou aqui, como muitos santos fala da oração do Santo Rosário.
O rosário consiste ali, na oração do Santo Rosário, a gente pega as meditações, né? Alguns começam com o credo, outros com a invocação do Espírito Santo. As 3 Ave Marias ali. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa Divino Espírito Santo, né? Ou o anjo anunciou a Maria. O anjo anunciou a Maria, né? Eis aqui a escrava do Senhor e o verbo se fez carne, para que se compreendamos que é biblicamente. O anjo anunciou a Maria, Evangelho São Lucas, no capítulo 1. Evangelho São Lucas, Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Eis aqui a escrava do Senhor. A gente vê Evangelho São Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vê Evangelho São João, no capítulo 1, no versículo 14. Por que eu estou trazendo essa expressão bíblica? É para que você saia dessa live com total certeza que a oração da Ave Maria, a oração do Santo Rosário, não é aquilo que muitas pessoas com falta de compreensão, de entendimento, julgam, mas é uma oração inteiramente bíblica. É bom que você entenda que a recitação do Santo, o segredo, o mistério, a autoridade, o poder do Santo Rosário está especificamente na meditação. E a meditação do Santo Rosário é a inteira vida de Jesus. Nós vemos o Rosário dividido em 4 partes, como mencionei, o último texto foi colocado ali por São João Paulo II. O primeiro texto a gente fala como texto gozoso. O texto gozoso a gente fala nada mais do que ali a infância de Jesus, a anunciação de Jesus. O anjo anunciou a Maria, Maria visita sua prima Isabel, aquela passagem de Nossa Senhora, né? Claramente. O texto luminoso, o texto da luz, nós vemos ali a parte da adolescência de Jesus. É aquilo que fala o Evangelho São João, no capítulo 3. Jesus vai até João Batista, é o batismo de Jesus no Rio Jordão. O terceiro texto, o terceiro mistério, nós vemos ali a parte o mistério doloroso, vem de dor. Nós contemplamos aquilo que Jesus sofreu por nós. Ali Jesus estava concluindo, né, o ápice da missão de Jesus, a agonia mortal de Jesus no Jardim do Horto dos Oliveiras, aquilo que Jesus suou sangue, né? Aí o primeiro mistério contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto dos Oliveiras, como Jesus foi cruelmente açoitado e flagelado, né? E nós vemos um mistério glorioso, que é o da glória, que a gente inicia com a ascensão de Jesus ao céu. Por que eu estou repetindo assim tão detalhadamente? Para que você compreenda que o rosário é uma oração bíblica, é uma oração totalmente cristocêntrica. Cristo é o centro do rosário, não a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que nos aponta ao Cordeiro. Você pode sair daqui inteiramente catequizado e com uma única certeza: a oração do rosário é uma oração bíblica. A oração do Santo Rosário nos aproxima de Deus. A oração do Santo Rosário você encontra toda na Sagrada Escritura, porque muitos hereges atacam o Santo Rosário e existe um poder extraordinário na oração do Santo Rosário. Então, o tema da live se fala de oração, mas eu vou destacar um pouco do Santo Rosário, depois dar um complemento bem rápido para que não fique muito extensa a live, né? Então, assim, o Rosário ele passa a meditação do Santo Rosário, passa pela Sagrada Escritura, passa pela anunciação de Jesus, pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua dor e pela sua ressurreição. Por todos os mistérios passa-se na Bíblia. São Luís Maria Guilherme Monfort destaca que aquele que reza o Rosário frequentemente dificilmente se perde e se condena, né? Santo Efrém ele compartilha de um mesmo pensamento de São Bernardo de Claraval, que ele fala que nenhuma súplica à Virgem Maria ele fica sem resposta. São Bernardo de Claraval, não me perdoa, São Bernardino de Sena que fala isso, né? E São Bernardino de Sena fala assim que nenhuma súplica à Virgem Maria também fica sem resposta. São João Damasceno também, e tudo isso a gente encontra na oração da Ave Maria. Você que ainda não está preparado, catequizado, você que ainda não se deu para rezar um Santo Rosário, você que é assistência, eu lhe convido, pacientemente, a irmã já deu uma direção relacionada a esse tema, a esse aspecto, começa a rezar um terço por dia, mas tenha certeza que a alma sem oração, a pessoa que não reza é como uma palha no vento, porque Deus é que permite o ar em nossos pulmões. É Deus que permite a gente acordar, a gente abrir nossos olhos. É permissão de Deus.
E se a gente pega o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que ali depois do pecado original, mesmo ali com o batismo, a gente tem inclinação ao pecado. Sem a oração é impossível salvação. E quem fala isso é Santo Tomás. Então, assim, sem a oração, a alma não tem vida. A irmã deu uma catequese, aqui só estou dando uma pincelada por alto, porque é para concluir, não é para desconstruir, é para concluir, para que a compreensão seja bem fixada. Né? A pessoa que não reza, a pessoa que não busca oração, não conversa com Deus. Nos primeiros séculos da igreja, talvez século II, século III, se não me falha mal, existe um santo chamado Santo Irineu de Leão. Alguns chamam Santo Irineu de Leão. Ele fala que quando rezamos, nós falamos com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, se você deseja conversar com Deus, o meio mais completo é a oração. A oração é aquilo que alimenta nossa alma. É a oração que nos dá o equilíbrio interior. Algumas pessoas, como a irmã chegou a comentar aqui, né? Só fazendo um complemento que é interessante. Algumas pessoas falam assim: como é que você parou de beber? Como é que você conseguiu abandonar a festa? Eu, para quem me conhece particularmente, sabia que eu era um homem inteiramente inclinado à música do rap. Eu gostava de rap, eu respirava o rap. Eu gostava muito do ambiente hip hop, as músicas, os desenhos, a maneira de falar, de se vestir minha era muito inclinado. E isso aí veio muito da raiz da minha infância. Então as pessoas falam: como se pode largar um hábito de tanto tempo de vivência? Eu posso lhe dizer, e não há segredo, não se consegue crescer em Deus se não há oração. Não se consegue ter uma boa memória se não há oração. Não se consegue ter equilíbrio interior para as decisões se não há oração. A batalha espiritual não é uma coisa somente ao nosso redor, é nossa mente. A nossa mente é um campo e nós só podemos ter equilíbrio em Deus com a oração. Para que Deus haja em nós, fale em nós e Deus manifeste em nós sua graça, seu resplendor, sua vontade, até mesmo para a gente viver a vontade de Deus, é por meio da oração. A pessoa que se afasta da oração se afasta de Deus, e a pessoa que se afasta de Deus está inteiramente ao domínio dos demônios. Por mais que seja uma coisa dura de escutar, é a verdade, porque o próprio Deus fala aqui da oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso bíblica, a oração da Ave Maria bíblica, a meditação do Santo Rosário bíblica, da Sagrada Escritura. Nós, católicos, apostólicos, romanos, sabemos que nós temos 3 linhas por base: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura fala o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 131 a 136, que é o coração da teologia. Aqueles que cursam, aquele que estuda a teologia, sabe que a Bíblia é o coração da teologia, e a Sagrada Escritura hoje deixa para a gente claro a necessidade da oração. Desses tempos que vivemos, mais do que nunca, precisamos sim de um esforço para rezar. Rezar nunca foi tão difícil, mas eu acredito que é só estratégia, né? Se você for uma pessoa muito inclinada a celular, você não vai vencer uma vida de oração. Se você for uma pessoa que se dá muito ao gosto por televisão, você não vai ter uma vida de oração. Se você for uma pessoa que faça valer os apetites da carne, você não vai conseguir ter uma vida de oração, porque oração é um combate espiritual. Rezar é combater, rezar é lutar. É na oração que você vence. No campo físico que a gente enxerga, né, o campo carnal, a gente compreende uma batalha como armas, espada, armadura, né? Na nossa atualidade, arma de fogo, pistola, AK-47, guerra, derramamento de sangue. No campo espiritual é diferente. No campo espiritual você combate, você vence, você avança rezando. Rezando você na oração que você alcança a vitória na sua casa, rezando que você consegue equilíbrio no matrimônio, rezando que você consegue ali a vitória da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu vizinho, da sua casa, dos objetivos alcançados. E a irmã aqui destacou uma coisa muito importante: não só rezar para pedir, rezar para agradecer. Porque Deus aqui fala, a oração fala, aqui a própria leitura fala, né? Que se Deus, aqui a leitura fala que se Deus ele é capaz de atender uma pessoa importuna, quanto mais seus filhos. E isso também destaca em outro evangelho. Deus,
Ele não deixa faltar nada àqueles que já são dele. E são deles aqueles que se dão a vida por oração. É inevitável que um dia a gente não vá morrer e não vá prestar conta a Deus. E se você quiser viver para Deus e em Deus, é aquilo que fala o Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5. Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. Jesus fala. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Então, tudo que você faz sem Deus e longe de Deus, tenha certeza que é perdido. É aquilo que fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que fala assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. E as regras do jogo hoje, eu lhe digo, é a oração. Perdão, minha gente. Bateu aqui. Nenhum atleta, ele será coroado. Assim como na Olimpíada, a gente assiste na TV, é extraordinário, né? Aquelas pessoas com um salto tão belo. É claro que houve uma preparação para aquilo. Para você hoje sair vitorioso na tua casa, na tua vida, na tua família, diante com os testemunhos do santo, da Sagrada Escritura, é natural que você precise de oração. E mais do que nunca, pessoal, mais do que nunca, vivemos uma guerra espiritual inacreditável, extraordinária. É aqui a batalha. É aqui. Talvez você diga, não, isso é muito exagero. Mas você está vendo. Você está vendo o que está acontecendo no mundo aí fora. E se você for uma pessoa que não reza, desculpa te dizer, mas o maligno já te farejou, o demônio já te rastreou, e você é uma criatura já vencida, porque você precisa de oração. E aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório fala, santo, doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório é santo, doutor da igreja, foi bispo, e ele falava, quando o demônio quer fazer se condenar uma alma, ele começa a fazer na alma abandonar a vida de oração. Então você precisa. Santo Agostinho diz, vou repetir como eu iniciei e vou finalizar. Quando a alma abandona o corpo, se dá a morte física. Quando a alma abandona a Deus, dá a morte espiritual. Quantas almas vivem e já abandonou a Deus? É o ateu prático. É aquele que fala, eu acredito em Deus, mas vive como se ele não existisse. É aquele que fala, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus, mas vive como se Deus não existisse. Se comporta como animais irracionais. Eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero, eu pratico o pecado da maneira que eu quero, Deus vai me entender, Deus vai me perdoar, Deus vai entender minha vida. Não, meu irmão. O equilíbrio interior, o equilíbrio psicológico, as vitórias, até para você passar pela prensa da tribulação, até para você atravessar as noites escuras, até para ter temperança, mansidão e as virtudes necessárias para ali você vencer a própria missão que Deus escolheu para você. Você não vence por si só. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Sem mim nada podereis fazer. Não! Jesus fala, Evangelho de São João, capítulo 15, eu sou a videira, vós sois os ramos. Deus é a videira, é de Deus que brota a vida, é de Deus que brota a força, é de Deus que brota, é de Deus. E a gente somos o ramo, os ramos somos nós. Para que o ramo tenha vida, nós precisamos estar em Deus. Você vê lá um pé de abóbora, corta o pé de abóbora e arrasta, e depois no outro dia vai ver o que aconteceu com aquela rama que cortou. Está seca, não está? Você vê um pé de abacate, um pé de manga, um pé de melancia, um pé de maxixe, um pé de pepino, um pé de uma coisa rasteira. Corta o ramo e afasta. No outro dia vai lá ver como é que tá. Tá seco, não tá seco? Então é você que não reza ou que se afasta da oração, vai ficar da mesma maneira. Porque Jesus fala, eu sou a videira, é de mim que brota a vida, é de mim que brota o vigor, é de mim que brota a consciência, é de mim que brota a virtude, é de mim que brota a vida, é de mim, é por meio de mim que a salvação é dada, é por meio de mim. Se você se afasta de mim, eu corto, se você se afasta de mim, sem Deus não podemos fazer nada e não podemos avançar no campo espiritual sem uma vida de oração. Sem uma vida de oração, somos soldados sem escudo, somos policial sem arma, somos pessoa vazia. É um cego, um tiroteio, a linguagem popular. Então Jesus
Jesus fala isso no seu evangelho de maneira clara. E desse tempo que estamos vivendo mais do que nunca. Ou você reza, ou você é engolido pelo tsunami de ideias dos demônios. Diz a Sagrada Escritura em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio. Sóbrio vem de vigilante, sóbrio vem de abrir o olho, sóbrio e sede atento, vigiar e ver. Vigiar e seja atento. O vosso adversário, vosso inimigo, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando devorar. O adversário é o demônio, segundo a carta de Pedro fala. O demônio anda à nossa espreita. Principalmente você, que muitas vezes trabalha com o evangelho, muitas vezes você que representa um ícone de Deus na sociedade, na comunidade. Não se preocupe não. Os demônios estão de olho em você. E se você não reza, o demônio farejou mais uma vítima. E para finalizar, São Bernardo de Claraval, santo doutor da igreja, místico. Aos 23 anos de idade, São Bernardo ele já tinha 700 filhos espirituais. Um monge inteiramente místico, ele fala assim: se alguma ocupação e teu trabalho naquele pouco momento te tira de Deus, maldita seja essa ocupação que te tira de Deus. Nada pode te tirar de Deus. Claro, quando se fala aqui, a gente precisa de equilíbrio, né? Não estou dizendo para você passar agora o dia todo rezando, deixar tua casa, tua família, teus afazeres. Não, não. Seu pensamento em Deus é oração, seus cantos é oração, seus louvores é oração, sua conversa com Deus, como a irmã citou aí, a conversa é espontânea, a oração em línguas. Eu também preciso aqui falar da oração em língua. Nas cartas de Judas, ali próximo ao Apocalipse, fala orai no Espírito. E quando se fala no Espírito Santo, é orar em língua. Você querendo orar em língua, você é convidado. No meu canal no YouTube tem um pequeno vídeo dando uma aula sobre esse comentário. Precisamos orar em língua. Não é uma coisa, é bonito, é feio. Orar em língua, eu oro em língua e a pessoa não entende, eu fico com vergonha. Mas não é para ninguém entender. Não é para ser bonito, não é para Deus entender, porque a oração em língua, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz que a ora língua não edifica a ninguém, edifica a nós mesmos. Se você quer ser edificado, sustentado pela graça de Deus, Santo Terço, Santo Rosário, ofício, adoração, Santa Missa, jejum, não coma carne de sexta, Código de Canônico, parágrafo 1250, 1251. Essas são as táticas para a salvação eterna e a oração é o caminho. Amém? Amém. Amém. A irmã quer falar alguma coisa para finalizar? Não, eu quero só mandar um abraço para o pessoal que está aqui acompanhando, olhando. Fica à vontade. Muito boa a sua fala, as suas colocações, as frases dos santos, né? Nos edifica muito, um grande aprendizado. E somou muito, né? Eu acredito que as pessoas que estão aqui, elas puderam absorver bastante aí um pouco mais sobre a oração. Muito bom mesmo. Muito bom, Jean. Eu queria falar só um detalhezinho também, né? Não é pouco importante, é super importante, né? Talvez seja o coração dessa live. Eu acabo entendendo, né? A visão da compaixão, a visão da misericórdia, a visão da compreensão, que nem todos têm a mesma graça de orar, né? Nem todos têm a mesma graça de orar, uma quantidade espontânea. Não consegue. Simplesmente trava. O inimigo vence esses detalhes, né? Então, o que é que eu posso aconselhar? Meu filho e minha filha, filho na maneira de expressar, adoração. Só adore. Só adore. Onde tem Jesus no sacrário, só adore. Não precisa cantar. Só adore, só. Chegue lá, Jesus, eu não estou com vontade, eu estou cansado, eu estou incomodado, eu não tenho costume, mas eu vou sentar aqui porque eu quero te adorar. Só adore. Ali é a vida da tua alma. A adoração é a vida da nossa alma. Eu poderia ousar dizer que uma adoração, ela tem mais eficácia do que uma oração. Porque a adoração é algo místico que eu não tenho palavra para expressar. Adore.
a quinta-feira da adoração, seja o primeiro a chegar e o último a sair, ainda peça a chave, ainda peça a chave para dormir lá dentro. Claro que eu estou aqui, eu estou brincando, né? Mas só a maneira de expressar para vocês entenderem. A gente, Venerável Fulton Sheen, ele dizia que as almas que mais vão brilhar no céu são as que adoram. Precisamos adorar. Eu estou falando isso porque eu tenho consciência do tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo inteiramente difícil. E se a gente não segurar nessas armas que o Senhor dá, seremos levados sim. Infelizmente, não é aquilo que muitos têm expressado aí. Ninguém não vão para o céu de qualquer jeito. Não entre nessa ilusão. Para o céu precisa de esforço e a gente tem que usar as armas que Jesus nos deixou. Completamente. É isso mesmo, meu irmão, é isso mesmo. Você já falou aí, já, né, concluiu, falou tudo, né, nesse sentido aí de que a oração, ela é a arma mesmo para a gente vencer todas as batalhas e trilhar esse caminho rumo ao céu. Nick, minha querida, foi uma honra, né? Foi uma honra fazer uma live com você, né? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue te dando fortaleza e a luz da sabedoria para que você possa crescer cada vez mais, né? Eu desejo sinceramente que o Espírito Santo de Deus te dê essa graça. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor e agradeço imensamente pela nossa amizade, né? Iniciou redes sociais, nós nos encontramos algumas vezes na fraternidade do Irmão Trovão. E aí, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos sustentado até aqui. E é isso, né? Que Deus abençoe. Vocês que estão ainda aí, eu convido você já se inscrever no meu canal, Jean Maria Doutrina Católica. Lá tem um pouco de tudo, não se dá para falar tudo numa live, é óbvio, mas lá tem uma live falando sobre o que é oração em língua, por que temos que perdoar. Católico adora a imagem? Claro que não, lá está explicando. Católico pode ir a centro espírita? Claro que não, lá está explicando sobre a Virgem Maria. Toda quarta-feira, às 19h30, venha participar da live aqui. E a irmã Nick possa finalizar aí. Fique super à vontade. Pode falar. Fique super à vontade. Falei tudo que eu precisava. Antes de concluir assim a minha fala, eu quero agradecer, né, a cada uma das pessoas que estavam aqui conosco na live. Um abraço, gente, para cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui conosco. De modo especial, quero mandar um alôzinho aqui para algumas pessoas que estão aqui de Macajuba. Marinalva, um abraço para você, Marinalva. Temos aqui também a Josineide, que é lá do Natal, né, de Natal, está acompanhando a gente. Um abraço para você. Ela que é da Fraternidade Combatentes na Fé. Também a nossa irmãzinha Iracema, que é daqui de Macajuba, está ligadinha acompanhando aqui. Temos também a Nide também, que é daqui do grupo de oração, está nos acompanhando. Essas são as que eu conheço. O restante eu não conheço vocês, mas Jesus conhece. E vocês foram alcançadas também por toda a graça que o Senhor derramou através desta live, porque apesar de não ser uma live oracional, né, mas foi uma live ali falando sobre o poder da oração, e eu tenho certeza que Deus, Ele foi falando no coração de cada um de vocês, dando esse desejo de estar cada vez mais unido a Deus por meio da oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou um pouquinho com cada um de vocês, tá bom? E agradecer ao nosso irmão Jean, né, pelo convite, mais uma vez, Jean, muito obrigado mesmo. Ela aqui, agradeço. É isso que você falou, né, que Deus, Ele nos presenteou com essa amizade, né, que foi começando aí pelas redes sociais. A gente já tivemos a oportunidade de nos falarmos pessoalmente, né, lá na fraternidade, em um dos encontros. E louvo e agradeço a Deus mesmo pela sua vida, por todo o seu trabalho de evangelização, por todo o seu sim a Deus, por tudo aquilo que Deus realizou na sua vida e tem realizado, né, para fazer de você esse instrumento dele, amém, no qual está aí levando a palavra de Deus a todas as pessoas que fazem parte ali do seu canal, né, pelas redes sociais mesmo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, cada vez mais, te dar graça da perseverança no caminho do Senhor, e que cada vez mais o Senhor possa estar te dando aí a graça da unção, né, para você continuar levando essa palavra de Deus a todos aqueles que Deus te enviar.
Amém. Eu tomo posse de todas essas palavras. Desejo em graça e bênção sobre tua vida também, viu? O horário aqui tá bacana. Gostei muito da live. Acredito que a gente possa fazer outra, que o malabarismo agora é questão do tempo, né? Mas E vamos do tempo. colocar na oração. Vamos colocar na Deus proverá. Deus proverá. É. Ô, Dick, só a última palavra mesmo. Macajuba fica próxima a quê, assim? Aqui outra cidade próxima. Fica próximo a Rua Barbosa, Baixa Grande, Itaberaba, fica Ah, aqui nesse meio. Taberaba. Taberaba eu já conheço. É. Pronto. Pessoal, essa foi a nossa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Próxima quarta, se Deus quiser, estaremos aqui. Convide mais um, né? Ao salvar essa live, deixe seu like, seu comentário do que achou. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Salve Maria Imaculada. Que Deus vos abençoe. Tenha uma santa abençoada noite com os anjos de Deus.